Meu nome é Irmão Marcelo e sejam bem-vindos ao canal Revelações. Esse canal é para fazer que as pessoas possam raciocinar. O que eu tento construir é uma mente multilateral. Eu não tento puxar sardinha para nenhum tipo de lado político ou religioso. Porque as religiões elas foram colocadas para poderem manipular as pessoas. Se vocês verem a revolução de Martim Lutero, na realidade Martim Lutero não fez a revolução, foi simplesmente ele ser Martim Lutero. Ele não fez a revolução sozinho. Porém, ele teve apoio dos 3 príncipes alemães. E com a ideologia que os príncipes, corrigindo, alemães não, prussianos, né? Porque nessa época, tá, não havia a Alemanha unificada. Quem unificou em 1453 foi Bismarck, que foi o primeiro ministro e presidente da unificação, tá? E depois a criação das ferrovias, que integram até hoje toda a Europa. Enfim, Martim Lutero, ele teve como composição social e política mudar o domínio da Igreja Católica sobre toda a Europa. E Martim Lutero, naquela posição ali, como Vaticano, ele podia realmente lutar contra o Vaticano. Era um Vaticano contra outro Vaticano. Ele se colocou nessa posição. Posso até ir mais à frente, que ele se colocou quase na posição do Papa, editando normas e leis, o que contrariou muito, né, a Itália. Porque, na verdade, o Vaticano, apesar de sua independência, é uma independência que tem misturas políticas, porque ninguém sobrevive sozinho. Então, as religiões que nós hoje assistimos, há várias, há mais de 6.000 religiões protestantes, a qual eu conheço. Não conheço detalhes, mas conheço por números, as 6.000 religiões. Você acha que isso tudo não é a ciência? Prestem bem atenção. Se você pegar um grão de areia, jogar num copo, você vai olhar que aquele grão de areia no copo, né, ele estaria isolado. Mas se você começar a preencher outros grãos de areia, aquele copo começa a ser preenchido. Esse preenchimento, na realidade, é para causar uma impressão de uma sociedade que está crescendo, mas na realidade ela está diminuindo na sua alta capacidade de reação. A verdade é que cada grão de areia, um vai se unir no outro, aparentemente parece que é força. Mas essa disseminação de religiões, com todas as suas filosofias, traz em ponto uma única questão: o poder do autoconsentimento, o poder do entretenimento. Como passar das revoluções sociais, a Revolução da Mulher, a Revolução Culturais, não somente a Revolução Francesa, como a Revolução Americana em 1776, a Revolução Inglesa, e por aí nós vemos que as revoluções, elas não pararam através da música, até existe um grupo, né, de um rapaz que é filho de Rai Handler. Rai Handler foi um general da SS que tinha sido morto na Polônia ocupada. E o filho dele, né, foi concebido a ele que montasse um tipo de uma ideologia na Inglaterra.
ele se fixou na Inglaterra, recebeu toda a ajuda e criaram ali o punk. A ideologia do punk é: nós não estamos a fim de música, mas sim a fim de caos. O caos na sociedade, na atual sociedade contemporânea, ela é uma forma proposital. Porque assim como o nazismo, as pessoas tendem a pensar que o nazismo nasceu simplesmente que é o nazismo, não. O nazismo, propriamente, ele coexistia com um sistema fascista e politeísta, que era também discernido entre os reinos de Roma. Mas a mistura dos conceitos sociais fez que a Alemanha tomasse, né, a voz de uma raça purariana. No caso, estamos falando dos povos vikings, que viveram naquela região ali da Letônia, Finlândia, ocuparam aquelas regiões na Pomerânia, ali própria na Alemanha. Então, andando um pouco atrás, a história de Guilherme, pós-Bismarck, a ideologia de Guilherme era tornar o povo viking ou o povo alemão superior. Aproveitando aquele caso que aconteceu entre a Sérvia e a Áustria, onde foram mortos por supostos 2 ou 3 sérvios agentes que tinham matado, né, se eu não me engano era um conde, né, austríaco, uma coisa assim que agora eu não me lembro, e Federico Ferdinando, agora eu me lembrei. E aquilo ali foi um pretexto para que a Rússia declarasse guerra à Alemanha, a Alemanha declarasse guerra à Pávia e começou. A Turquia, que era aliada da Alemanha, né, na sua concepção, com a promessa de Guilherme de reconquistar as regiões perdidas depois da derrota, depois da invasão de Constantinopla, todas essas situações aí que aconteceram, né, em 1453, e tudo isso aí, né, essas raízes políticas e sociais vêm através de mentes que elaboram esse sistema inflável. Porque o ser humano, na realidade, todos nós somos iguais. Todos nós temos a mesma capacidade, porém temos talentos e temos emoções diferentes. Mas tem pessoas, às vezes do nosso próprio sangue, que já nasceram pré-definidas a fazer alguma coisa ruim ou boa. Basta apenas você conseguir juntar as peças certas do sistema e implodir. Presta atenção no que eu estou querendo dizer. Desde quando começou, né, a campanha de Jair Bolsonaro, vocês podem reparar que o número de violência social tem crescido absurdamente nos anos para cá. Ah, você está culpando o Jair Bolsonaro? Não, não é o Jair Bolsonaro em si. Não é o Lula em si, não é nada em si. Mas é o que o sistema que nós vivemos está enraizado. É como se fosse uma radiação. Temos como exemplo a lua de sangue. Coincidência ou não, as luas de sangue, elas apareceram antecedentes a guerras. Vocês querem ver? Há uma prova científica que as guerras que aconteceram no passado, assim como os templários, muitas pessoas da época contemplaram lua de sangue. A Guerra Civil Americana, lua de sangue. A Primeira Guerra Mundial, lua de sangue na Europa. A Segunda Guerra Mundial, a lua de sangue. E agora novamente. O número de homicídios e de assassinatos
tem aumentado drasticamente. E nós estamos vivendo um período que não é o período do fim. É o tempo do fim, mas não o fim. Por quê? Porque a Bíblia fala que nos últimos dias apostarão muitos adorando a homens e ao sistema que nós estamos vivendo. Politicamente, o verso política e religião, como eu já disse, que religião veio primeiro e depois veio a política, a acessão ao poder e a manifestação espiritual que tem nessas cadeias, nesses polos industriais, que por tais estão uma organização. E que organização eu estou falando? De que organização eu estou aqui colocando? Uma organização bem montada é difícil de ser destruída. Quando você tem a competência de fazer uma casa, a prioridade de você é o quê? Olhar o terreno, você planeja todas as possibilidades, tá? Você observa, quando você é um engenheiro ou é um bom pedreiro, você tem que favar, você tem que fazer as colunas, você tem que preparar tudo de baixo para cima. Nada começa de cima para baixo. Há pessoas que ficam se equivocando, achando que as coisas surgem do nada. Porque o povo brasileiro, ou a humanidade, mas eu digo o povo brasileiro, porque aqui é onde tem mais pensamentos místicos, ideologias místicas, as pessoas acreditam em mágica. Não, vou votar naquele fulano ali para pastor da igreja, né? Porque eu já fiz parte de congregações. Eu vou votar naquele porque aquele cara vai dar a solução. Só que aquele cara que está administrando aquela igreja, ele tem que se correlacionar com a convenção e mudar as coisas, porque você colocou uma pessoa, é por ilusão. Ah, vai levar tempo para acontecer. Isso tudo é balela. Quer ver uma coisa? Que eu não acredito nisso. As pessoas tendem a dizer, é muito pouco tempo o homem tem para trabalhar, tem que dar uma chance para ele. Fernando Henrique teve 2 mandatos, Lula também, não mudou nada. Mas se ele tiver, fiz 100. Vou dar um exemplo para vocês aqui, simples e claro. Imagine que você esteja com um ônibus. Nesse ônibus há 100 pessoas que você precisa deslocar, né, todos os dias, de uma cidade para outra. Sendo que existe aí uma coisa. Existe aí uma situação, uma incógnita. O que seria isso? Se você não mudar a estrutura do ônibus, por quê? Vamos lá. Há problemas muito grandes nesse ônibus. Há problemas que têm que ser resolvidos. E não há peça de reposição para mudar o ônibus. E se você tentar colocar de outra, não dá certo. Para vocês entenderem o que eu estou querendo concluir. E se você trocar o motorista? Vai resolver o problema do ônibus? Gente, esse é o Brasil. O Brasil é um ônibus, aonde o volante não funciona, aonde as marchas deste ônibus não funcionam, aonde os vidros não funcionam, aonde as setas não funcionam. É um ônibus que nada funciona. E mesmo que você troque toda a equipe do governo, assim como a religião e as convenções, você troque o presidente, troque as pessoas, o problema da religião e o problema do ônibus continuará, porque o Brasil nasceu com problema e vai morrer com problema. Sendo que o problema do Brasil é um, e o problema da Argentina é outro.
E o problema dos Estados Unidos é um, da China é outro. E assim vivemos num sistema em que a capacidade é ilimitável ou se limita ao destino ao qual você quer alcançar. Voldal fala uma palavra bem certa, que aquilo a qual você é vista é o horizonte, mas nem sempre pode ser alcançado. Shakespeare e outros homens inspiraram através da luz da comunicação, talvez dos sonhos. Quando nós entramos dentro dessa esfera social e política neolítica, porque tivemos várias fases na humanidade, o período neolítico, o período paleolítico, nós vemos que as civilizações cresceram através de regras, de sistemas, e a maioria dessas regras eram criadas por homens. E cada uma era derivada de outra regra, a qual se substituía. Essa substituição vieram dos povos equisos, que há mais de 5.000 anos antes de Cristo, que vieram do Extremo Oriente, tomaram quase todas as civilizações, porque eles tinham tropas montadas em carruagem e cavalo, algo muito inovador, e foram mudando as características, e um foi passando para o outro. A guerra trouxe, naquela época, uma evolução, não somente cultural, como artística, como militar, e como até medidas, porque a medida surgiu na Índia e se misturou a outras medidas, o cultivo da terra, etc. O que eu estou querendo dizer com isso? É que nós somos pessoas e grupos que somos subordinados a um sistema que está em evolução. O Brasil é um país que está evoluindo. Porém, é um país que está sobre as regras do sistema, a qual ele foi moldado. Para que você possa mudar o país, não é necessariamente acreditar que os governos possam fazer isso. Sabe por quê? Porque a elite predominante, a qual, vocês querem ver um exemplo? Princesa Isabel assinou a Lei Áurea para que o escravo vivesse solto. Vocês acreditam que realmente foi para isso? Ou seja, será que aqueles escravos que não tinham para onde ir, que não tinham aonde trabalhar, o que eles poderiam fazer a não ser ficarem perambulando de um lado para o outro? Continuar sendo escravo. Ou seria questão de imposto, ou mudar a carga tributária. Aqueles mais espertos, os latifundiários, grandes fazendeiros, que não queriam ter a responsabilidade de continuar pagando aquele tributo que para eles já era muito alto, gera custos, porque a Inglaterra cobrava o tributo do Brasil e o Brasil pagava esse tributo. E olhem que isso até o governo de Venceslau Braz, Prudente de Moraes, continuava a mesma situação, porque os escravos continuavam sendo escravos. E já nessa época, até muitas pessoas imigrantes eram escravos. Assim como no norte, as pessoas que chegavam não tinham para onde ir. Meu amigo, tu vai ser escravo, tu vai trabalhar para comer. Você está me entendendo? Isso aí é de séculos. Pessoas no Maranhão, em muitas regiões, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, pessoas que têm histórias e relatos nos livros de pesquisas que eu estudei. O que acontece? Eu consegui elaborar um esquema total do que é o Brasil para a sociedade econômica de hoje. O Brasil que vivemos atualmente é um Brasil que tem uma particularidade de uma influência que já veio de tempos.
E se o povo, que particularmente continua engateando na cultura, na forma de interpretação, e vemos que a admissão das religiões, que na realidade, antes da entrada da democracia, né, da queda da ditadura militar, nós vemos que ela combinou com a queda do Muro de Berlim, quando Mikhail Gorbachev foi praticamente escolhido para resolver um problema a qual a União Soviética sofria diante de um colapso das suas estruturas, de seus satélites, porque as pessoas não queriam viver subordinadas a isso. Essas combinações de situações visavam uma coisa. Primeiro, se lembram quando eu falei sobre a família dos czares, que fugiram uns para o Vaticano e outros fugiram para a Inglaterra? Mikhail Gorbachev, que tinha assumido o poder, ele deu uma continuidade quando ele se uniu lá com Bill Clinton, que na época era presidente dos Estados Unidos em 1900 e, se eu não me engano, 86, depois vocês possam até me corrigir, que é tanta informação, mas vamos lá. Nessa comunicação entre ele e o Bill Clinton e o Mikhail Gorbachev, criou-se uma conexão. A ação democrática aqui no Brasil, em 1900, errado. Eu vou corrigir aqui uma coisa aqui. 1989 foi praticamente a queda do Muro de Berlim. Nós já sabemos disso. Tá? A partir de 1990, Mikhail Gorbachev, juntamente com Bill Clinton, nas relações econômicas internacionais, aonde Mikhail Gorbachev começou a terceirizar, privatizar tudo, o que não resolveu o problema da União Soviética. Vocês sabem por que não resolveu? Primeiramente, não existia mais a União Soviética, existia a Rússia. E os problemas da Rússia era que o sistema econômico russo não coexistia num sistema somente de privado. Porque antes de privatizar, teriam que criar leis para garantir o mercado. Não diferente do Brasil. O Brasil, que já entrou num sistema, né, que começou a lançar o sistema de privatizações, na realidade, como já é refém de oligarquias, de fazendeiros, daqueles que têm posse de terra, domina ali, domina aqui. Está compreendendo o que eu estou querendo falar? Os coronéis, não sei se você se lembra disso, o coronel, que não sei o quê. Muito bem. Muitos desses homens se tornaram sindicalistas, outros se tornaram candidatos que, por sua vez, representaram cada estado do Brasil. Então, nessa essência política e social, nós vemos que, a partir de 1990, com Ulisses Guimarães abrindo brecha para todos os estados e municípios criarem mini municípios e se desligarem, foi aumentando até chegar à margem de 64 mil políticos, mais de 40 mil cabos eleitorais. E isso é a ciência do comportamento humano. Existe uma elite dominante que ela é chamada na Ásia de eurasianos, uma sociedade de colonos ricos, donos de terras. E os Illuminati ou maçônicos, que são, como eu já falei, os donos de bancos, ferrovias, minério de carvão, fazendeiros, grandes petroleiras. Essa camada, ela está unida em prol de interesses econômicos e até defendendo as raízes da sua nação, como eu já falei no vídeo posterior. É um assunto complexo, mas não é difícil de se entender.
Me desculpe, eu tive que resolver um problemazinho ali. Então, o que acontece? Os governos da Rússia, de Yuri Andropovich e Konstantin Chernenko, foram períodos conturbados na União Soviética. E logo depois, Mikhail Gorbachev, que foi colocado às pressas para resolver o problema da União Soviética. Vocês vejam que não é diferente do Brasil. Eu estou fazendo essas ligações, tá? Para vocês entenderem o que acontece no Brasil, aconteceu também na União Soviética, o colapso. E o colapso brasileiro acontece até hoje. Só que há uma diferença entre Rússia e Estados Unidos. É que o povo russo, ele tem uma linhagem, ou possível uma ou duas, a mistura dos judeus, a mistura um pouco dos povos do Cazaquistão, Paquistão, Udistão, mas mantém uma linha. O povo brasileiro é um povo laico, misto, de muitas culturas. Ainda tem o problema dos indígenas e as diferenças entre os índios. Por isso que a situação no país é muito mais difícil de você consolidar, seja qual for o partido que você crie, porque a ilusão das pessoas é essa. O cara vai criar um partido e vai resolver. Meu amigo, quanto mais partido cria no Brasil, mais partido e difícil fica a situação. Porque o problema não é a ideologia. O problema não são as ideologias, mas são as ideias que não batem. As ideologias, quando se misturam, são como... Você lembra da areia que eu falei? Quando mais areia você coloca, mais confusão tem. Chega um ponto que a areia está tão cheia que ninguém mais se entende. É o que acontece muitas vezes entre as religiões. Discussões, brigas. Eu canso de ver essas brigas. E as brigas políticas e religiosas, elas são as mesmas questões que as pessoas brigam. Mas, de fato, vamos concluir. O que acontece com a política internacional de hoje? Ela é o mesmo rumo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, a qual Guilherme, logo depois de Bismarck, como eu já falei que Bismarck, em 1453, uniu a Prússia e a Alemanha, e Guilherme já tinha a ideia de formar um exército e atraído pela Áustria, aproveitou, declarou guerra séria, que por sua vez tinha proteção da Rússia, tinha proteção da França e da Inglaterra, e posteriormente dos Estados Unidos, que entraram na guerra. E o fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes, que para os nazistas era uma humilhação total, surgiu Adolf Hitler, que tinha por si só uma cúpula internacional que colocou Adolf Hitler como chefe dos Illuminati. Com a quebra dessa aliança, se ortogou o fim de um rei, para que numa próxima década futura fosse eleito outro depois que todas essas coisas estivessem resolvidas. Por isso que a ONU é um papel vital para a entrada do novo rei. A ONU ela não foi criada à toa. Ela não só foi criada para defender os direitos humanos. Ela foi criada para controlar o sistema internacional. Mas ela não é independente. Encontramos os grupos formados como os BRICS, o grupo econômico, como o FMI, o BID, o grupo internacional financeiro. Mas tudo isso tem ligações. Nada nasce, dinheiro não dá no mato. Ideologia não gera, mas não gera emprego. Porque se a ideologia gerasse emprego, os Estados Unidos estavam ferrados. E não é através de ideologia. Porque, sistematicamente, se o atual presidente dos Estados Unidos fosse concluir tudo aquilo que ele fala contra a China, hoje os Estados Unidos estaria com um déficit grande e começaria um desemprego muito grande. E, no entanto, ele fechou acordo. Aquela história que eu já expliquei. Meu pirão primeiro. O Brasil está lá. Vamos botar aqui 10 nações. Eu sou o 11º.
sou o Brasil. Olha, dá a tua vaga aí para mim. Quem é o trouxa que vai fazer isso? Você faria isso? Então, meus amigos, o canal aqui é destinado a acabar com a polarização e colocar na mente de vocês que devemos equalizar as coisas. Tudo tem que ser equalizado. Enfim, todas as polêmicas acontecem quando as coisas surgem e quando nós não entendemos as situações. O problema do Brasil é que o Brasil é um grande ônibus, um ônibus gigante, mas a qual não há peças de reposição. E ele continuará sendo assim. O exemplo disso é o aumento do número de políticos, aumento do número de cabos eleitorais. Vocês estão vendo aí na televisão todo dia, denúncias e mais denúncias, de pessoas que trabalham como cabos eleitorais, tirando 24 mil, que eu nem sabia que era isso tudo, que até então eu pensava que era 18 mil, 24 mil, e não é 100, 200, 300, 400, são 40 mil nessa situação. 40 mil cabos eleitorais, tudo mamando na teta. Mais um partido político, mais 400 mil reais. Mais partido político, mais dinheiro. Aí o Paulo Guedes, já desesperado, quer criar mais um imposto virtual. Por quê? Porque, meu amigo, não tem como você resolver o problema do país com um jogo de interesse tão grande. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens seriam levados por políticas e religiões diferentes. Vejam como as pessoas estão. Uma hora é Lula, outra hora, agora é Collor. Não, não é Collor. Não, agora é Ciro Gomes. Não, não é Ciro Gomes. Agora é fulano de tal. Papai Noel, Capitão América, Xuxa, Mas o que eles têm para inventar? Para enganar você? Você não está cansado disso? Meu amigo, tenha ideia de uma coisa. Eu não venho aqui para criar uma ilusão na mente de vocês. Não existe mágica. Eu creio em Jesus Cristo, eu creio na palavra, eu só não creio no dogma religioso, porque enquanto existir na nossa sociedade religião e política, vamos continuar sendo os reféns do sistema. Saia dela, povo meu. Se você quer fazer a obra de Deus, saia a campo. Se você quer fazer o bem, faça, mas não espere recompensa desse sistema. Espere a recompensa daquele que vem do alto. O ser humano é mau, é cruel, é invejoso, mas Deus é bom, Ele é justo e fiel. E que Deus abençoe a todos nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Sede feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O céu é o governo do Senhor. É justo. E a justiça de Deus acompanha aqueles que confiam nele. É essa a nossa esperança. Porque, infelizmente, enquanto nós fomos guiados por ideologias, fomos guiados por políticas, religiões, que é um veneno na sociedade, vamos colocar Deus de lado. Deus não tinha religião. Eu não estou dizendo para você largar a sua religião. Eu não estou... Mas aquela religião que te ensina que tem que dizimar, aquela religião que te ensina que você tem que subir monte, aquela religião que te ensina que você tem que votar no fulano de tal, sai fora, porque aquele pastor picareta que está lá na frente recebendo o teu dízimo, que seria para as viúvas, para o necessitado, pois aqui não tem levita, ele é um verdadeiro hipócrita e vive para o sistema para poder bancar e financiar, porque ninguém vai desembolsar 3 bilhões, 2 bilhões, porque é bonzinho. Que Deus possa abençoar vocês em nome de Jesus.